Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Edgar Palhari Lima e esse é o canal Imersão Conhecimento. Hoje eu tô aqui para contar para vocês como que eu passei no concurso da Petrobras aos 18 anos de idade. E para contar essa história, eu preciso contar a minha história. E a minha história começa numa cidadezinha chamada Panorama, uma cidadezinha de 12 mil habitantes. Uma cidade minúscula que fica na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Morei nessa cidade até os 12 anos de idade. E lá eu estudei um bom pedaço da minha vida. Comecei a estudar numa escolinha que ficava no sítio. Minha mãe colocou eu para estudar cedo. E aí eu comecei a estudar numa escolinha no sítio, e eu lembro até hoje como é que era essa escola. Era uma sala de aula e tinha uma professora só e 4 fileiras. 1, 2, 3, 4. A primeira era a primeira série, a segunda era a segunda série, a terceira era a terceira série e a quarta era a quarta série. E depois que eu estudei nessa escola, na segunda série eu já estudei numa escola na cidade. E uma coisa era certa, enquanto eu era criança: eu não podia faltar na escola. Podia estar doente, podia estar o que for, minha mãe não deixava eu faltar na escola. Então o estudo sempre foi uma coisa assim primordial da minha vida. Foi um valor que a minha mãe sempre pregou e sempre praticou, não deixando eu faltar na escola. Mas o meu sonho não era estudar, né? O meu sonho era ser jogador de futebol. Então eu falava para minha mãe que eu queria jogar futebol e ela me deixava treinando futebol num campinho que tinha do lado de casa. Inclusive ela gostava porque eu ia lá e gastava energia pra caramba. Você sabe que criança, né? Energia dá com pau. E eu gastava muita energia no campo e era meu sonho. Então eu tinha 2 atividades na minha vida: era ir para a escola, estudar na escola, e jogar futebol. Era o que eu fazia na minha vida. Com 12 anos de idade, minha mãe me deixou morar fora de casa para tentar o meu sonho. Então eu morei em algumas cidades, joguei em alguns times e meu sonho era ser jogador de futebol, fazia aquilo com afinco e tal. E eu era muito feliz fazendo aquilo. Contudo, a vida sempre nos traz diversos obstáculos. E aos 14 anos eu acho que eu tive um dos maiores golpes da minha vida, que foi o falecimento da minha mãe. Imagina, um adolescente, 14 anos. Minha mãe faleceu, foi um período muito difícil da minha vida. Mas ela me deixou valores que um tempinho depois eu pude entender, pude olhar para eles e pude colocar de volta em prática na minha vida. Quando ela faleceu, eu perdi a vontade de estudar, perdi a vontade de jogar bola, não queria mais fazer nenhuma atividade na minha vida, porque nada fazia mais sentido, assim. Minha mãe sempre foi o meu braço direito, assim. Para você ter uma noção, quando eu jogava bola, quem catava no gol não era meu pai, era minha mãe. Minha mãe tinha 1,80 m, gigante. E ela que catava no gol, era minha parceira de todos os momentos. Então, quando ela faleceu, foi um golpe muito difícil na minha vida, mas era um golpe que ela mesma me ensinou que eu tinha que superar. Mas nos primeiros anos não foram fáceis. Então, no segundo colegial, eu quase reprovei por falta, e ela que nunca tinha me deixado faltar. No terceiro colegial, eu passei pelo conselho. Para quem não sabe, o conselho é aquele lugar onde os professores se reúnem para discutir a vida daquele aluno que não foi muito bem nas matérias, e eu tinha sido um deles, mas como eu sou gente boa, acho que foi positivo para que eles me passassem. Como consequência, não consegui passar em nenhum vestibular de universidade pública e fui fazer uma universidade privada. Nesse primeiro momento,
Meu pai me sustentava e eu fazia essa faculdade, mas meu pai passava por algumas dificuldades financeiras e ele já não conseguia mais pagar as mensalidades. Então eu tentei conseguir uma bolsa numa outra universidade, fui estudar nessa outra universidade, mas mesmo assim tem um custo de moradia, alimentação e outras coisas, e meu pai já tinha deixado bem claro que ia ser difícil me manter na universidade, então eu pensei que eu tinha que trabalhar. E um dia eu estava em casa, tranquilo, e um amigo meu chegou falando para mim que ia ter um concurso da Petrobras. E para mim, até então, a Petrobras era um posto de gasolina. Assim, eu não tinha a menor noção que a Petrobras era uma das maiores empresas do país, né? Mas eu me empolguei com aquele concurso, fui na banca de revista. Na época, a internet não era igual é hoje, então a gente tinha que buscar informações em outros locais. Fui na banca de revista e na banca de revista tinha uma apostila. Muitos de vocês já sabem que essa apostila é mais enganação do que qualquer outra coisa. Ela dizia que tinha mais de 1000 questões gabaritadas e é um material de qualidade duvidosa. Mas era o que eu tinha. Era com essa arma que eu tinha que lutar a guerra. Então eu conversei com meu pai uns 2 meses antes do edital e falei que ia para lá para estudar para esse concurso. E aí foi o período da minha juventude que eu mais estudei. Assim, os princípios que a minha mãe me ensinou valeram muito a pena. Assim. E eu acordava de manhã e estudava o dia inteiro. Meu pai comprava marmita, eu comia marmita. E o edital era um edital bem sintético e isso me favoreceu também, porque eram só 3 matérias, era português, matemática e contabilidade. Querendo ou não, por minha mãe ter como princípio o estudo, eu sempre fui à escola, então durante praticamente a minha vida toda eu estudei o português e a matemática. Claro que na escola pública a gente sabe que tem uma deficiência em relação ao conteúdo, estrutura e tal, mas eu sou como muitos brasileiros, como você que está aí me assistindo, e tive que lutar com as minhas armas. Então, o conteúdo de português e matemática e já era uma bagagem para mim. Agora, contabilidade eu não sabia nada. E para quem está começando a estudar agora, ou para quem já é velho de guerra, sabe que contabilidade é uma matéria muito chata. Muito chata. Mas quer passar, meu irmão? Cai de cara, cai de cabeça. O negócio tem que fazer virar. E meu pai, ele tem um escritório de contabilidade. Meu pai é contador. Eu costumo até brincar que ele é contador de história, porque ele gosta muito de um papo, assim. E ele me introduziu na contabilidade. E por eu ter esse contato com meu pai, esse apoio que meu pai me deu no estudo, eu consegui assimilar essa matéria que era tão maçante, mas pelo contato próximo que eu tive junto com meu pai, consegui assimilar de uma maneira suficiente para que eu pudesse fazer uma boa prova. Então, os 2 meses que eu estava na casa do meu pai se passaram e eu tinha que enfrentar aquela prova. E eu fui com a faca nos dentes, não podia fazer por menos. Quando você tem um desafio na sua vida, você tem que ir achando que você vai passar, saca? Não existe hipótese que você não vai passar. Não passar pode ser uma consequência, mas não é isso que você pensa na hora que você vai fazer a prova. Então eu fui para lá para fazer aquela prova e para passar. E fiz a prova. Fiz a prova, acertei uma boa quantidade de português, de matemática, de contabilidade. E essa quantidade de acerto foi suficiente para me dar a tão sonhada aprovação. E eu consegui meu primeiro emprego aos 18 anos de idade,
concursado numa das maiores empresas desse país, que até outro dia eu achava que era um posto de gasolina. Então, a minha história nesse concurso é uma história como a de todos vocês, uma história de muita dificuldade, muitos desafios. Mas essa minha história me deu uma bagagem, me deu uma experiência que eu quero dividir com vocês. E nos próximos vídeos eu quero contar a minha segunda batalha, que foi a aprovação no concurso da Receita Federal do Brasil. E essa aprovação foi uma aprovação um pouquinho mais complexa, porque era uma prova aí com mais de 15 matérias. O edital da Petrobras era bem sintético em relação ao edital da Receita Federal. Então talvez esse tenha sido o momento que eu mais estudei na minha vida, o segundo momento, mas com certeza essa experiência, essa bagagem no concurso da Petrobras e toda essa história e princípios que minha mãe deixou para mim fez com que eu pudesse ser aprovado em dois concursos, e essa bagagem eu quero dividir com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você, deixa o like e compartilha. Muito obrigado.